Bom, galera, tô super feliz com a presença de vocês aqui, sem a qual eu não conseguiria divulgar um pouco do meu conhecimento, né? Não conseguiria exercer a minha profissão, que é transmitir conhecimentos, especialmente através de técnicas, mas também através de conceitos. Então, eu tô super feliz de estar aqui. Nessa que é a quarta vez que eu faço, é o quarto ano seguido que eu ensino esse assunto. E eu queria que você se sentisse em casa, que se sentisse tão bem quanto eu estou me sentindo. Começar essa conversa, essa palestra, fazendo uma homenagem a este médico, cientista, e o Bruno vai me perdoar aqui a pronúncia, né, porque é um nome em alemão, mas é Ignaz Semmelweis, talvez. Mas esse homem, não sei se alguém conhece esse homem, mas esse homem ele revolucionou a medicina no século XIX. E ele era considerado o salvador das mães. Por quê? Na época, existia assim, uma dúvida na cabeça dos médicos, porque as parteiras que faziam os partos, né, tinham um índice de mortalidade menor do que os médicos. E os médicos não entendiam por quê. E eles ficavam muito intrigados com isso. E aí um dia, uma das pacientes desse médico, desse cientista, estava com uma doença muito grave, estava com febre, e, e uma das enfermeiras que estava atendendo ela se cortou. E passaram alguns dias e essa enfermeira também estava com os mesmos sintomas da paciente. E aí ele deduziu que talvez fosse falta de higiene. E aí ele começou a exigir limpeza do ambiente, especialmente dos equipamentos e das mãos, com hipoclorito de cálcio. Então, é interessante, né? Século XIX não faz muito tempo, mas ele foi o médico que deduziu que era importante métodos antissépticos para evitar transmissões de doenças. E o mais interessante dessa história é que isso é genial, né? Isso está presente na medicina de uma forma muito intensa hoje em dia. Mas o mais trágico dessa história é que ele não conseguiu provar isso. E os médicos, que não cuidavam tanto da higiene, se sentiram ofendidos com a indicação dele. E ele foi execrado, taxado como louco, foi para um hospício e 14 dias depois de internado, foi morto violentamente pelos funcionários do hospício. Ele é mais um desses gênios da humanidade, né? Dessas pessoas que pensam à frente do tempo e que são execradas. Então, devemos a nossa homenagem a esse que certamente salvou muitas vidas, talvez as nossas, né? Então, já que estamos falando sobre limpeza, sobre higiene, acho que vale a pena essa homenagem ao Semmelweis. Queria contar um pouco a história de vocês, a história para vocês, a minha história, a história assim do meu interesse por esse assunto, pelo assunto detox. Não sei se alguém reconhece esse lugar, mas esse lugar chama-se Vale Nevado, fica lá no Chile. É um resort de neve. Eu fui convidado para dar aulas nesse resort a long time ago. Deve fazer isso sei lá, uns 12 anos, 15 anos, uns 15 anos mais ou menos que eu fui convidado para dar aula nesse lugar. E quando eu fui convidado para dar aula nesse lugar, eu estava muito mal. Eu estava com muitas dores no corpo. Na época, eu achava que eu não ia mais dar aulas. Eu já estava pensando, eu já estava com um conflito enorme na minha cabeça. Eu pensava assim, caramba, eu acho que eu vou ter que deixar de dar aulas. E a escolha por dar aulas foi uma escolha bem difícil para mim, assim, foi uma escolha bem desafiante para mim. Porque eu mudei de uma carreira de sucesso na época, sucesso pelo menos aos olhos dos outros, né, das pessoas que estavam mais próximas de mim,
e fui taxado como quase um irresponsável, né, quando eu escolhi ser, na época, instrutor de yoga. Depois a profissão teve um upgrade para profissão de método de Rose. E motivado assim por essa pressão, primeiro externa e depois interna, eu comecei a me dedicar de uma forma muito intensa e comecei a dar muitas aulas. Então, eu acordava 5 horas da manhã, ia dormir depois da meia-noite e biologicamente eu não nasci para isso. Algumas pessoas têm facilidade em dormir pouco e ter qualidade de vida, mas não é o meu caso. Sono para mim é muito importante. E por causa dessa corrida louca para dar muitas aulas e provar para todo mundo que eu tinha feito uma escolha inteligente, né? Eu comecei a fazer escolhas não muito inteligentes. E aí comecei a me alimentar muito mal também. Então eu chamava os meus amigos ali da escola, acho que o Daniel até conheceu alguns, o Joãozinho era o maior parceiro, o Fabinho também, e chamava para ir comer doce na panificadora, tomar café, porque eu começava a ficar com sono, e aí eu comecei a me alimentar mal, dormir mal, praticar pouco, porque não tinha tempo, né? Só tinha tempo para dar aulas, e aí eu comecei com muitas dores. Então, quando me fizeram esse convite para ir para o Chile, eu estava no auge das dores, eu estava com muitos desconfortos físicos. Fiz um tratamento, porque do convite até a viagem davam 3 meses, então eu fiz um tratamento caro pra caramba de fisioterapia. Me dediquei pra caramba, não sei se alguém já ouviu falar em ICT. É um equipamento, é tipo um equipamento de tortura, assim, eles pegam você e tracionam você, né? Puxam a cabeça para um lado, os quadris para o outro, criam um espaço entre as vértebras para diminuir ali a dor na coluna. E esse foi um dos tratamentos que eu fiz, que era bem caro para mim na época. E eu fiz durante 3 meses, regularmente, 2 vezes por semana, tal. E aí eu comecei a sentir menos dores. Mas a loucura, né, aquele lifestyle assim tóxico, ele continuava, apesar de eu ensinar o método de Rose. Ele continuava. E aí eu fui viajar. 70% da minha condição física e emocional eu não sei medir, mas sei lá, talvez uns 60% da minha condição emocional. Mas eu fui para lá. E aí eu me deparei com uma situação inusitada, porque era para eu chegar lá, subir no resort e dar as aulas. Só que não nevou. Então a temporada de neve atrasou. E aí não tinha aulas para eu dar. Então eu fiquei em Santiago do Chile, na casa de um instrutor. Mas esse instrutor não era como eu era. Ele era um instrutor que cuidava muito da qualidade de vida. Então ele se alimentava muito bem, ele tinha uma rotina de atividade física, ele era chefe de cozinha, né, para ter noção. Então, e ele que me hospedou. Então ele cuidava muito da saúde e era chefe de cozinha. E eu não tinha aulas para dar lá. Então eu dormia 8 horas, 9 horas. Sabe assim, não sei se você vive isso, provavelmente não. Mas eu fechava os olhos e abria os olhos sem despertador. Meus olhos abriam sozinhos, assim. Aquilo era uma coisa que fazia muito tempo que eu não fazia. E, bastou isso, assim, uma mudança de clima emocional, porque eles eram muito queridos, uma mudança de hábitos alimentares e dormir melhor. E aquele desconforto físico que eu tinha, pô, há meses, sumiu. Sumiu. E eu não investi dinheiro semanalmente e nem tratamento, e simplesmente sumiu. E aí deu mais alguns dias, eu voltei a praticar, que era uma coisa que eu não fazia há muito tempo. E cheguei a fazer spinning, porque eles gostavam de fazer spinning na academia, era uma forma deles reduzirem estresse. E voltei a surfar, que é uma coisa que eu não fazia há 6 meses, no Chile, inclusive, que dá altas ondas. E aí veio a neve, eu subi para a montanha e esquiei todos os dias, durante 10 dias. E dei as aulas e fiquei super feliz lá. Foi assim uma catarse aquela viagem para lá. E me despertou para a importância, né, do detox. Me despertou para a importância de fazer ajustes, de
de cuidar mais da minha higiene pessoal, mental, emocional. E quanto isso é importante para a saúde física, inclusive. Então, o começo do meu interesse por esse assunto foi esse, tá? Foi uma, uma fase meio trágica que quase me fez desistir da profissão. Graças a isso eu melhorei um monte e graças a isso eu estou aqui em Floripa. Provavelmente eu nem estaria aqui em Floripa, não seria diretor de uma escola se não tivesse feito aquela viagem e não tivesse conhecido um pouco mais sobre os efeitos de um período de desintoxicação, né? De descanso para o corpo. Bom, galera, tenho alguns objetivos com essa conversa aqui, então ficarei feliz se eu conseguir entregar isso para vocês. Então, um dos meus objetivos é que você aprenda uma estratégia para viver mais e melhor. Expanda a tua inteligência. A gente costuma usar na nossa cultura o termo expandir a consciência, né? Mas é a mesma coisa de expandir a inteligência. E administre melhor o teu estresse. Então, que você conheça uma estratégia para isso. Bom. E o que impede a gente de viver mais? Qual que é o problema principal que impede a gente de viver mais? Talvez o Daniel tenha sentido na pele isso já, né, Daniel? Não sei se vocês sabem, mas a primeira causa de morte no mundo, segundo a OMS, é parada cardíaca. Então, a primeira causa de morte é parada cardíaca, cardiopatia isquêmica. E a segunda causa de morte no mundo é AVC. Então, as duas primeiras causas de morte no mundo, que fazem as pessoas viverem menos, têm muita relação com maus hábitos e sedentarismo, né? Durma com um barulho desse. Para os jovens, que são a maioria aqui participando dessa conversa, eu queria alertar que entre os jovens, a maior causa de morte, né? Ou seja, de impedir viver mais, são acidentes. E os acidentes geralmente estão relacionados com uma má gestão das emoções gerada por maus hábitos também. Legal? Então, esse é um problema que impede você de viver mais. Outra coisa que diminui muito a sua qualidade de vida é o alto nível de estresse. O estresse crônico. As pessoas, cada vez mais o estresse crônico é algo comum. O estresse crônico é o sinônimo do famoso burnout, né? Talvez alguns que estejam participando dessa conversa já tenham tido, inclusive. É aquela ansiedade extrema, é um desgaste mental e emocional absurdo. Para ter noção assim, do impacto desse problema, 1 a cada 10 pessoas, 1 a cada 10 profissionais sofrem desse problema. E é disparado o problema que mais afasta as pessoas da sua profissão. Eu tenho casos na família que passam por isso atualmente, inclusive. Não é o Fábio, tá? E outra situação que não é muito desejável é a consciência reduzida de muitas pessoas. Talvez mais pessoas tenham a consciência reduzida do que vivem menos do que deveriam ou se estressam muito. Então, a consciência é muito reduzida. As pessoas têm uma visão de mundo muito pequena. E essa incapacidade de enxergar mais tem muito a ver com muitos lixos dentro da gente. Sejam emocionais, sejam mentais e sejam físicos. Então, imagina, né?
que eu tenho que procurar. Às vezes, eu vou dar um exemplo prático que acontece comigo, tá? Me julguem. Algumas vezes, bom, lá em casa, lavamos a roupa na máquina e cada um, eu e a Roberta, cada um dobra suas roupas e guarda no seu guarda-roupa. Eu, geralmente, não faço isso com a frequência que a Roberta gostaria. Então, às vezes, minha roupa se acumula, tem um canto no guarda-roupa que eu acumulo elas lá, e aí, quando é o momento, eu vou lá e dobro, organizo. Algumas vezes eu quero uma meia que eu gosto muito, e só que ela não está dobradinha na gaveta, ela está no meio da bagunça. E aí vocês imaginam a dificuldade que eu tenho para encontrá-la, né? Então, sempre é difícil de encontrar soluções quando estamos sujos ou desorganizados. Com limpeza e organização é mais fácil encontrar. O que gera aquele problema que faz as pessoas viverem menos, né? É basicamente má alimentação e sedentarismo. Para ter noção, 40% das pessoas estão acima do peso no Brasil. 10% das pessoas no Brasil sofrem de obesidade. Então, esses maus hábitos, essa é uma verdadeira pandemia. E ninguém fala, né? Eu acho muito louco, né? Que a gente está passando por uma pandemia muito séria e as pessoas estão morrendo disso. Pessoas que eu conheço já morreram disso. Mas ninguém fala sobre a importância de melhorar a saúde para passar por isso com mais facilidade, né? As pessoas só ficam contando números de morte, falando de vacina, mas poucas pessoas, só os profissionais da área da saúde, os profissionais que cuidam da saúde, que falam sobre isso, mas são vozes muito fracas, muito baixas. Então, muito provavelmente, né, esse estado, né, de se alimentar mal, de fazer poucos movimentos, tem a ver assim com uma campanha midiática muito forte, ofertas de coisas muito fáceis, facilidade de consumo, estimulam o consumo excessivo, facilidade no transporte também, né? Hoje em dia ninguém mais caminha, ninguém mais pedala. E mesmo facilidade na comunicação, né? Você não teve que sair de casa para vir aqui assistir uma palestra comigo, né? Você está fazendo isso do conforto da sua casa, né? No lugar onde provavelmente você estava sentado há mais tempo. Então, são vários fatores que contribuem para isso, né? Para o estresse e, consequentemente, o burnout, aí eu quero compartilhar um pouco o nosso conceito de estresse. Estresse, no nosso entendimento, e eu acho genial esse entendimento, é a defasagem entre o potencial do indivíduo e o desafio que ele vai encarar. Então, quando o potencial do indivíduo está médio, mas o desafio é muito grande, eu acho que isso acontece com a maioria das pessoas, você entra num nível de estresse, você não dá conta de por muito tempo manter esse ritmo. Por outro lado, algumas vezes o nível de desafio é médio, mas a potência da pessoa está muito abaixo da média. E aí ela também se sente pressionada, fica irritada, entra em colapso. Beleza? Então a solução para isso qual que é? Não tem jeito, né? A nossa solução é aumentar o nosso potencial, porque muito provavelmente nós não vamos conseguir fugir das exigências às quais nós somos sobrecarregados. Pelo menos a maioria de nós não. Mas se for possível, mantendo a sua qualidade de vida, fica a dica. E a consciência reduzida, essa daqui é a foto nossa, a Serra do Rio do Rastro. Lindíssima, né? Para quem não conhece, fica a dica. Mas eu coloquei essa foto, essa imagem, porque é assim que eu imaginava que era a Rua do Alegrete.
que era a rua que eu vivia quando o Elton era o Eltinho, e tinha lá seus 5 anos de idade, 5, 7 anos de idade. Então eu morava numa rua, chamava-se Guarapuava, e essa rua era vizinha de uma rua, que chamava-se Alegrete. E essa rua, Alegrete, eu não ousava frequentar, porque ela era muito íngreme. Então eu andava muito de bicicleta, né, nas ruas lá, era uma rua não muito movimentada, mas a Rua Alegrete eu não ousava frequentar, porque ela era muito íngreme. Para mim, ela era a Serra do Rio do Rastro. Eu mudei de casa, cresci, conheci a Serra do Rio do Rastro, e décadas depois, eu voltei à Rua do Alegrete. E eu olhei aquele morro e fiquei muito decepcionado. Eu falei, nossa, será que gastou esse morro? Porque esse morro não é aquela ladeira que eu imaginava, é só um morrinho de leve. O que aconteceu? Eu expandi a consciência. E aí por quê? Porque eu tive outras experiências. Eu saí da minha limitação geográfica. Aliás, sair da limitação geográfica é um acelerador evolutivo que vale mais do que um sadhana, né? Na minha opinião. Então, eu saí daquele meu campo de visão limitado, eu travei contato com outras coisas, com outros pontos de vista, e aí quando eu voltei para lá, pronto, minha consciência tinha expandido. Agora, quero te fazer uma pergunta dramática. Diante dessa tragédia toda, as perguntas são: você quer viver mais? Você quer viver melhor? Você está afim de ser uma pessoa mais estável emocionalmente? Você quer mais lucidez? Ou você quer continuar achando o Morro do Alegrete a Serra do Rio do Rastro? Então, um tempinho para pensar. Eu não sei se a Roberta está aí agora. Me falta conhecimento tecnológico para rodar aqui e ver se ela Estou está aqui. aqui. Ah, tá bom. Estou junto com a Roberta. Tem uma criança de 2 anos de idade, que é o Caetano, que pega os livros, ele pega os livros, assim, ele pega um livro lá em casa, abre o livro, assim, e faz assim, A, B, 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 A, B. E a gente, quando ele faz isso, a gente morre de amor. A gente acha a coisa mais fofa do mundo. Mas, se o Caetano crescer, virar um adulto, ter 20 anos, e abrir um livro e falar A, B, A, B, A, B, A, B, eu não vou achar muito bonitinho. Então, o que eu quero dizer com isso? Que, não vamos ficar sempre analfabetos a respeito de nós mesmos, né? A respeito de... nós temos, de repente, um livro que dá um roteiro para criarmos uma versão melhor de nós mesmos. Não pega esse livro e finja que não tem nada escrito, né? Então, vamos prestar atenção no que a gente tem para oferecer aqui. E a ideia é você ter mais conhecimento para criar uma versão melhor de você mesmo. Primeira solução para a gente sair dessa arapuca, tá? Que o mundo moderno nos colocou. Então, a primeira solução é limpeza e higiene. Então, nós nos sujamos e vamos continuar nos sujando mais do que deveríamos. Tempos modernos. Precisamos de limpeza, precisamos de higiene. Há pouco tempo atrás, na época daquele médico, no século XIX, poucas pessoas escovavam os dentes, por exemplo. Hoje em dia, quem não escova um dente é considerado um porcalhão, né? Então todo mundo escova os dentes. Mas existem muitas outras técnicas de limpeza que nós podemos adotar e que vai ajudar a melhorar a nossa qualidade de vida, o nosso asseio. Tem uma técnica, por exemplo, que chama-se Kapalabhati, que todo mundo deveria estar fazendo. Todo mundo deveria estar fazendo. Por quê? A terceira causa de morte, eu falei as duas, né?
parada cardíaca e AVC. A terceira causa de morte, a terceira, quarta, quinta, se eu não me engano, antes de câncer, são problemas respiratórios. São todos problemas relacionados com os veículos, com os pulmões e com os canais respiratórios, os dutos respiratórios. E o Kapalabhati é uma técnica, essa eu vou ensinar para você, tá? Porque eu acho que essa todo mundo tem que fazer agora. Agora não, sempre. Eu, particularmente, faço durante o banho, tá? Então, sempre no banho, eu inspiro lentamente e solto o ar com toda a força, pelas narinas. Então, eu inspiro lentamente, encho bem os pulmões e solto o ar com toda a força. E aí eu faço isso umas 10, 15 vezes. Então, essa é uma técnica de limpeza dos pulmões e das vias respiratórias que você deveria fazer todos os dias, tanto quanto escovar os dentes. Fortalece os músculos respiratórios, ativa os alvéolos pulmonares, elimina CO2. Então, essa é uma delas. Mas existem muitas outras, tá? Tem o Nauli Kriya, que é a limpeza dos órgãos internos, dos intestinos, que estimula o aparelho digestivo, aparelho excretor. Tem o Trataka, que é técnica para você fazer uma limpeza dos olhos, que inclusive beneficia muito a visão. E ultimamente eu estou precisando um pouco mais, 45 anos, né? Tem Neti, que é técnica de limpeza dos seios das faces. Tem Shanka Prakshalana, que é uma técnica de limpeza de todo o trato intestinal. Tem um monte de técnicas de limpeza. Outra dica é mexer o corpo, né? É você começar a se mexer, se movimentar. Não é natural ficar parado. Ficar parado é uma loucura. O nosso corpo é uma festa. Ele pede movimento. E não movimentos limitados. Não movimentos limitados. Como, por exemplo, Está sem som, Elton. beleza, voltou meu som? Sim. Legal. Mas nós não devemos fazer movimentos limitados, do tipo... isso aqui, né? Isso. Ou aí faz o mesmo com a perna e o mesmo com o abdômen. Não, a gente tem que se movimentar de uma forma mais ampla, mais natural, mais biológica, como qualquer animal faz e como todos deveríamos fazer. Então, a prática eu acho o que há de mais completo para estímulo orgânico. E também precisamos descansar melhor, ter um sono de mais qualidade. Desempacotar muito menos, descascar muito mais. Então, são muitos... Geralmente são aquelas coisas que a gente já sabe, né? Que deve fazer e que não faz. Bom, outra solução bem importante para sair dessa arapuca da vida contemporânea e você evoluir e administrar melhor o teu estresse é reprogramação emocional constante. Constante. Toda hora, todo momento. Eu já compartilhei isso com algumas pessoas aqui, mas eu quero compartilhar de novo com você. Sempre que dá... Você já percebeu assim que algumas vezes as horas e os minutos coincidem? 10 e 10, 12 e 12, 11 e 11. Já aconteceu isso com vocês? Eu imagino que sim, né? Então, sempre que você passar por isso, que não serve para nada e não significa nada, você pode aproveitar essa coincidência para fazer uma programação positiva. Por exemplo, agradecer as coisas que você tem, ou mentalizar as coisas que você quer. Mas você tem que fazer
programações conscientes, positivas e esporádicas, sob o risco de você ficar escravo das experiências do passado. Então, teu pensamento vira um reflexo das experiências do passado. E aí você não evolui e não melhora nunca. Outra técnica importante para sair desses ciclos emocionais que não levam a nada é você fazer técnicas respiratórias, técnicas de descontração, que nada mais são do que técnicas que você normalmente faz de forma inconsciente, respirar e descansar, por exemplo, mas que você começa a fazer de forma consciente. Quanto mais você fizer isso, fazer coisas de forma consciente, quando normalmente fazia de forma inconsciente, mas você consegue interferir nas suas programações automáticas e se reprogramar e criar uma versão melhor de você mesmo. Ok? Então, existem várias soluções para os problemas em que nós apresentamos aqui no início da nossa conversa. Quero explicar para vocês rapidamente da onde que veio essa história de detox dentro da nossa cultura. O método de Rose, como muitos de vocês sabem, é uma proposta muito completa de qualidade de vida e de aprimoramento de performance. E ele tem um escalonamento. Tem uma fase inicial, que é a fase do praticante, que é iniciante, depois ele começa a praticar Ashtanga Sadhana, que é uma aula de yoga. Tem um objetivo final, que é despertamento do poder interno, da energia criadora, despertamento do Kundalini, com uma intenção de expandir consciência, de sair da rua do Alegrete e ir para outros lugares, você enxergar mais coisas do que você enxerga. Mas, entre a etapa inicial e a etapa final, existe uma etapa medial, que consiste em Bhuta Shuddhi, purificação corporal intensiva. Aí, eu não vou chamar de Bhuta Shuddhi, né? Quando eu lancei a proposta da palestra, porque se eu falasse Bhuta Shuddhi, ninguém ia se interessar. Mas o detox nada mais é do que o Bhuta Shuddhi com reeducação emocional. E a fase medial também contempla a Maituna, que é a canalização da energia sexual. Então, Bhuta Shuddhi e Maituna, quer dizer, o detox e a canalização da energia sexual, são aceleradores evolutivos que fazem um praticante iniciante acelerar a sua evolução. Mas será que isso é só útil para um praticante? Obviamente que não. Né? Obviamente que não. Porque a limpeza e a canalização da energia sexual, elas aceleram a tua evolução. Como nós estamos praticando, ele acelera os efeitos da prática. Mas se você tem outros hábitos na sua vida, sei lá, você trabalha, você se relaciona afetivamente, essa fase medial, ela vai ajudar você a ter mais resultados nas coisas que você prioriza. Ok? Então, ela é muito útil para um praticante, mas ela é útil para qualquer um, não só para praticante. Legal? Então, entenderam de onde surgiu o detox? O detox ele serve como um acelerador evolutivo. O detox surge como vamos acelerar a melhora da tua performance, vamos criar uma versão melhorada de você mesmo mais rápido. Vamos estimular isso. Sobre estado de consciência expandido, eu acho que a saída da Rua do Alegrete, eu acho que deixou claro para todo mundo o que é, mas tem uma pessoa que usou um exemplo bem mais inteligente do que o Eltinho, e esse alguém chama-se Platão. E o Platão, ele explica isso de uma forma muito, muito legal, assim, que eu acho genial, que é a parábola da caverna, né? A alegoria da caverna de Platão, que provavelmente alguns já ouviram falar. Então, Platão conta que existia uma caverna onde viviam escravos. Os escravos nasceram nessa caverna, cresceram nessa caverna e faziam o que lhes era obrigado nessa caverna. Então,
esses escravos, eles não tinham a mínima noção do que acontecia fora da caverna. A única informação que eles tinham de fora da caverna chegava através de sombras. Então, existia uma luz de uma fogueira, né, no conto, que lançava sombras de animais, de árvores, de pessoas. E aqueles escravos, eles olhavam para aquelas sombras e eles achavam que os animais, que as árvores, que os homens eram aquelas sombras. Algumas vezes num formato diferente, porque a parede da caverna não era reta, outras vezes por causa do ângulo da luz, mas a visão deles de mundo era essa, era totalmente distorcida. Até que um escravo saiu da caverna e viu as coisas como elas eram. No começo, ele ficou ofuscado pela luz do sol, que ele travou contato pela primeira vez. Mas depois ele insistiu e viu as pessoas, as árvores, os animais, e ele ficou encantado com aquilo. Como ele tinha se libertado, ele voltou para a caverna para explicar para aqueles que estavam lá ainda que a vida não era aquilo que eles imaginavam, que era outra coisa. E adivinha o que aconteceu? Ninguém acreditou. Primeira provação que você tem quando você quer fazer mudanças, tá? Quando você quer fazer ajustes, quando você quer melhorar. E essa é a nossa proposta, né, com essa conversa. Não tenho tempo, porque a minha vida é muito corrida. Então você entrou numa corrida de ratos, né, em que você, como eu estava, né, antes de ir lá para o Vale Nevado, em que eu fico correndo atrás de tempo, e aí não sobra tempo nunca, e eu não consigo me observar, e eu passo a vida meio entorpecido. Falta de tempo. Se você tem essa desculpa, lembre-se, falta de tempo é falta de prioridade. E tempo nada mais é do que vida. Tempo é vida. Então, se você quer melhorar a sua qualidade de vida, você tem que ter tempo investido para melhorar a sua qualidade de vida. Você tem que priorizar. Ema, ema, ema. Cada um com seus problemas. Tem filho, trabalha. Tem que dar um jeito. Segunda provocação é mudar de rotina. As pessoas não gostam de mudar de rotina, se incomodam com mudar de rotina. Pô, detox, vou ter que comer, tem que ter uma restrição de alimento, vou ter que ficar exalando forte no banheiro, vou ter que fazer contrações abdominais, vou ter que praticar, vai doer meu corpo, tal. Mudar de rotina. Não tem jeito. Não existe evolução sem esforço. Você precisa se esforçar. E o detox é a ideia do detox são uma semana, 10 dias, para você se dedicar muito, para você fazer uma revolução no seu corpo, na sua mente, nas suas emoções, e você sair dali evoluído. Aí, claro, não precisa manter essa rotina para o resto da vida, né? Aí você faz isso a cada 3 meses ou a cada 1 ano, como eu faço. Beleza? Bom, fica a reflexão de que quando você precisa fazer alguma coisa diferente do que você normalmente faz, olha o Saulo ali que bonitão. Quando você tem que fazer alguma coisa diferente do que você normalmente faz, uma forma de ajudar é você entrar numa corrente, é você entrar a favor de uma corrente. E essa corrente são o grupo, são pessoas que estão a fim de fazer a mesma coisa. Por exemplo, eu quero correr, mas eu tenho muita preguiça. Oh, vai fazer parte de um grupo de corridas. Aí pronto, daí você fica com vontade de correr. Então, quero fazer uma fase de detox, eu quero aprender essas técnicas e quero melhorar minha qualidade de vida. Se aproxima de um grupo de pessoas que estão a fim da mesma coisa.
Isso ajuda muito, tanto a driblar a desculpa da falta de tempo, quanto driblar a desculpa de que vai ser muito difícil isso para mim. Ok? Um amigo meu, que a Roberta conhece, numa conversa calorosa, falou: eu abasteço meu carro somente no posto tal, que é um posto que fica perto aqui da minha casa, inclusive. A gasolina é muito melhor lá. Então eu ando alguns quilômetros para abastecer nesse posto. Você deveria abastecer sempre nesse posto, porque o meu carro ele ganha potência quando eu me abasteço nesse posto. E, e além de ganhar potência, ele fica muito mais econômico. Então, a gasolina é um pouco mais cara, mas o meu carro ganha muita potência e acaba eu acabo economizando dinheiro. E aí, enquanto ele fazia esse discurso, que eu prestava atenção, que eu achei interessante mesmo, ele estava com um copo de Coca-Cola e comendo batata frita ao mesmo tempo, uma batata frita cheia de queijo em cima. E aí eu olhei e pensei, caramba, esse cara ele muda, ele anda 1 quilômetro a mais para colocar uma gasolina de melhor qualidade no carro dele, para aumentar a potência do carro dele e para o carro dele desgastar menos, né? Consumir menos combustível. Mas olha o que ele está fazendo com o corpo dele. O carro tem troca, né? Você perde um dinheirinho, mas você troca. O corpo não tem troca, é o único que você tem. Vai te levar até os últimos dias. Tornar-se puro por fora e por dentro. Puro de corpo, de coração e de mente. Cultivar a limpeza de coração e a limpeza do ambiente à sua volta. A higiene alimentar, ingerindo alimentos limpos de dor e de sangue, limpos de aditivos e de substâncias nocivas. A higiene mental, gerando pensamentos positivos, construindo os alicerces mentais de boas obras e úteis ideais. A higiene emocional, sublimando emoções pesadas e atenuando o ego, tornando-as sentimentos leves e limpos. Tudo isso é Buddha-Shuddhi, tudo isso podemos vivenciar juntos na Semana Detox. Semana Detox é um curso que vai começar semana que vem, que vai ter uma semana de duração, aonde aprenderemos várias técnicas de limpeza, teremos acesso a práticas de meditação, de sadhana, ensinamento de um monte de práticas. Teremos reflexões diárias visando uma reeducação emocional. E ainda teremos, para algumas pessoas, uma iniciação à canalização da energia sexual, que é um complemento de acelerador evolutivo. Então, para participar desse curso, que tem conhecimentos que realmente revolucionaram a minha vida, não só naquele momento, mas depois desse momento. Então, para aprender esse conhecimento todo, você faz um investimento de R$300 apenas. Alunos, todos que são alunos do Método De Rose, inscritos em alguma escola, pagam apenas 150 pilas. Aqueles que não são alunos, eles ganham 8 práticas para fazer em um mês. Vão ganhar 8 aulas gravadas para fazer em um mês. Talvez eu até libere um mês de práticas livres aqui. A gente está conversando sobre isso, tá? Esse curso ele vai ficar gravado e vai ficar disponível por 3 meses para você olhar, revisar e quem sabe até repetir ele daqui uns 3 meses. Beleza?
Então, eu vou ficar muito feliz de você participar dessa maratona detox comigo. Eu vou compartilhar aqui no chat com você alguns dados, que é o nome do curso, o valor de investimento para não aluno e para aluno, e o Pix do De Rose Trindade. Esse curso a gente vai colocar numa plataforma fechada para nós, né? Mas essa forma de pagamento agora, através da transferência, né? Através do Pix, é porque quem fizer essa transferência, que participou dessa palestra, vai ganhar o bônus, que é aquela aula sobre Maituna, sobre canalização da energia sexual. Então, fica a sugestão para quem quiser participar, anotar o que está aí no chat. E é isso. Galera, foi um prazerzaço compartilhar isso com vocês. Eu espero poder continuar contribuindo isso com vocês. Se vocês tiverem dúvidas, vocês já têm o meu WhatsApp. Então, é só manda uma mensagem ali para mim e a gente continua conversando por lá. Tá bom? Super beijo, ótimo final de semana e até a próxima, galera. Deixa eu liberar o microfone, vai, de vocês, calma aí. Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigada, boa noite. Boa Obrigada. noite, gente. Obrigado aí. Boa noite. Ótimo te rever, Elton. Valeu, então. Valeu. Tchau, queridos. Obrigado. Até mais. Valeu.